será apresentada, neste momento, a plataforma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contendo cerca de 30 criminosos, cuja prisão é considerada estratégica para o enfrentamento às organizações criminosas em âmbito nacional. É o Banco de Procurados. Neste momento, ouviremos o ministro Sérgio Moro. Bom dia a todos. Gostaria aqui de externar um especial cumprimento à ministra Cecília Pérez, de Justiça do Paraguai. Esteve aqui no Ministério tratando de outros assuntos e apresentamos o nosso convite para ela acompanhar esse lançamento desse projeto, né? Esse é um projeto bastante simples, mas de fato importante, do Ministério da Justiça. Não é incomum em vários sites de agências policiais ou de ministérios de segurança pública ou de justiça do mundo inteiro, uma lista dos criminosos mais procurados. E, no entanto, no Brasil, isso não era uma prática. Não vem ao caso aqui falar nos motivos, mas nós entendemos que é pertinente a divulgação dessa lista de criminosos mais procurados. Essa lista foi feita pela Secretaria de Operações Integradas. Esses procurados são procurados não só da Justiça Federal, mas igualmente da Justiça Estadual, já que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem sob sua responsabilidade não só as forças policiais federais, mas tem uma coordenação com as forças de segurança estaduais e distrital. Então, a ACEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, que é o nosso setor específico do Ministério da Justiça, encarregado de realizar a integração entre as diversas polícias, realizou essa seleção. São indivíduos extremamente perigosos, né, todos eles com mandados de prisão, seja decorrente de condenações, seja decorrente de prisões cautelares. Alguns deles, inclusive, não se exclui a possibilidade. Não é muito difícil poder afirmar isso com precisão, que estejam foragidos no exterior, não é? Inclusive, eventualmente, até no Paraguai. E a divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos, e que eles sejam levados às cortes de justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas e que eles possam responder os seus crimes. A advertência que faz o Ministério da Justiça e Segurança Pública é que, para os cidadãos comuns que tiverem informação sobre esses indivíduos, entrarem em contato, né, com o Ministério da Justiça pelos canais que foram ali indicados e que não tentem eles mesmos qualquer espécie de contato com esses indivíduos, porque são pessoas extremamente perigosas. Dito isso, então vou repassar aqui ao cerimonial para a continuidade da apresentação dessa lista dos mais procurados. Só um último esclarecimento. Claro que quando se faz uma lista dos mais procurados, sempre vão surgir indagações posteriores no sentido de que um outro indivíduo conhecido deveria estar na lista, ou um outro indivíduo que foi incluído na lista talvez se conheçam criminosos mais perigosos. É claro que essa lista não segue critérios exatamente matemáticos, mas foi feita uma seleção, né, pela CEOP, depois vão ser explicados aqui os critérios, tendo em vista a avaliação dos órgãos técnicos no sentido de apontar os indivíduos mais perigosos. Também não pode ser uma lista gigantesca, não é? Acabou ficando um pouco acima daqueles 10 mais procurados, como nós vemos em alguns filmes, não é? É um pouco maior, mas ainda assim um número inferior a 30, e essa lista vai ser constantemente atualizada, né? Inclusive, desde o início da elaboração dessa lista, para nossa agradável surpresa, alguns indivíduos que iriam nela figurar acabaram sendo presos
por nossas forças policiais, a revelar aí a excelência, inclusive, do trabalho das polícias federais e estaduais do Brasil. Muito obrigado. Convido agora o assessor da Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o capitão Isaac Leão, para a sua explanação. Doutor Sérgio Moro, excelentíssimo senhor secretário de Operações Integradas, doutor Rosalvo, excelentíssimo senhor diretor de Operações, doutor César Augusto Martinez, senhoras e senhores, boa tarde. Trata-se de uma plataforma, como bem já explanado pelo senhor ministro, no sentido de divulgar criminosos de alta periculosidade, onde a prisão é considerada estratégica para o enfrentamento das organizações criminosas do nosso país. Onde queremos chegar? Ora, como sabido, nós utilizamos algumas premissas para poder chegarmos a esses nomes, né? E aqui serão apresentadas. A primeira premissa é a necessidade do mandado de prisão aguardando cumprimento, não é? O detalhe é que esse mandado de prisão ele tem que constar no Banco Nacional de Mandado de Prisão, não é? O Ministério da Justiça ele estabelece que é a ferramenta que deve ser utilizada, o Banco Nacional de Mandado de Prisão, até por uma questão de uniformização, não é? A gente até utilizando como recomendação a resolução do CNJ, onde os órgãos do judiciário devem alimentar o Banco Nacional de Mandado de Prisão e nós, enquanto Ministério da Justiça, também procuramos utilizar essa ferramenta. A segunda premissa a ser observada é o envolvimento em crimes graves e violentos. Ora, como foi falado pelo senhor ministro, né, é difícil até uma seleção da questão de como chegarmos nesses criminosos, mas depois que estiver no site, né, uma das plataformas de acesso, todos os criminosos que ali estão têm como premissa ser um criminoso violento. A terceira premissa é a participação direta ou indireta em organização criminosa. Nós utilizamos participação direta ou indireta porque muitos são membros realmente faccionados, por assim dizer, ou ligados a organizações criminosas, mas outros não são ligados diretamente à facção, ou seja, é possível que um dos membros da lista não seja faccionado, mas mesmo assim, em razão do seu potencial lesivo, ou melhor, da sua periculosidade, e o contato que ele vem a ter com as organizações criminosas, é imprescindível que o seu nome também esteja na lista. E, por fim, não constar na lista da Interpol, a famosa lista constante da difusão vermelha, né, em virtude de tratados, né, assinados pelo país, pelo qual o Brasil é signatário. Existe um compromisso firmado onde os membros que estão na lista da Interpol não podem constar em outra lista. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele respeita, obviamente, o cumprimento dessa premissa. Então, para o desenvolvimento, como chegamos a esses nomes? Iniciamos consultas às listas estaduais que já existem, né? Essas listas, muitas vezes públicas, disponíveis nos próprios sites das Secretarias de Segurança dos Estados. E também mantivemos contato com policiais de todas as regiões do país que têm expertise na área de crime violento e crime organizados, né? Foram feitas entrevistas com esses policiais no sentido da obtenção de nomes que pudessem constar nessa lista,
Tá? Um detalhe, quando fizemos essas consultas aos estados e mantivemos contato com esses policiais com expertise, observamos que, às vezes, os órgãos policiais eles tinham criminosos, ou melhor, investigações em cursos em cima dos mesmos criminosos. Né? No entanto, eles não se comunicavam. Né? E aí entra a atuação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública através da Secretaria de Operações Integradas no sentido de integrar essas forças policiais, né? Tendo em vista que a sua atuação, o órgão o órgão policial, o órgão responsável pelo início da persecução penal, ele não estava por vezes integrado com órgãos de estados vizinhos, né? Vamos supor, o estado A ele tinha uma investigação sobre o criminoso X, e o estado B, estado vizinho, ele também tinha uma investigação sobre esse criminoso X, mas ambos não se comunicavam. Né? E aí vem a atuação do Ministério da Justiça, no sentido, através da CEOP, no sentido de fazer esta integração. Tá? E, por fim, né, ainda no desenvolvimento, estabelecemos, então, a matriz de risco com critérios objetivos. Ora, durante as pesquisas realizadas nas listas estaduais e até mesmo em listas de cunho internacional, como o FBI, foi constatado que não havia critérios objetivos para poder elencar o porquê daquele criminoso procurado estar naquela respectiva lista. Né? Então, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública ele inova nesse sentido, onde, através de um trabalho técnico, né, ele estabelece 11 critérios objetivos. Né, eu não vou citar todos aqui, mas dentre eles temos a capacidade financeira, né, do criminoso em financiar ou investir em ações criminosas. Temos também um outro critério de destaque, que é a questão da posição de liderança dentro da organização criminosa. Né? É um critério que foi bem valorado, a posição de liderança desses criminosos dentro da sua respectiva facção ou da sua respectiva organização criminosa. O uso de armamento com maior potencial lesivo, armas até de emprego coletivo, também foi um critério a ser observado. Os antecedentes criminais foram observados, a sua atuação interestadual. Muitas vezes as listas estaduais elas têm uma preocupação muitas vezes com o governo local, ou melhor, com o criminoso de cunho local, né? E aí nós vemos que para constar nessa lista é interessante que o criminoso ele tem essa atuação internacional, interestadual e também, porventura, atuação internacional. Então, a partir desses critérios, né, foram estabelecidos uma matriz de risco, foram valorados, né, e conseguimos chegar a um número X de criminosos. Né. Atualmente, o lançamento será feito com 26 criminosos. Né. Esses 26 criminosos, nós, durante a formulação, como bem já falado pelo excelentíssimo senhor ministro, já tivemos prisões de 7 criminosos, né? Um deles foi preso ontem no estado da Bahia, uma prisão também de articulação da Secretaria de Operações Integradas, nesse sentido, um criminoso que constava na lista. E 26 é o número que está sendo lançado. Detalhe é que esse número não é um número estanque. Né? É possível a renovação da lista, né? Ela terá uma atualização mensal e, com o decorrer do tempo, sempre serão valorados com base nos critérios e na matriz de risco a necessidade ou não daquele criminoso constar naquela na nossa lista. Não é? Então, a atualização mensal da lista, no sentido da verificação de constar aqueles criminosos. Por fim, vamos aos objetivos. O que é que se busca com
com essa nova plataforma, com mais uma ferramenta a ser apresentada pelo Ministério da Justiça e da Segurança. O decréscimo dos índices de criminalidade e aumento da sensação de segurança da população. Ou seja, aí aqui utilizando a função social da pena, né? A gente sabe que uma das funções sociais da pena é exatamente fazer com que aquele indivíduo que está em cárcere ele não volte a delinquir. Tá? Então, claro que a função da pena ela não é só essa, né? Mas é uma das funções da pena que é observada, e em razão da periculosidade desses indivíduos, é viável, né? É imprescindível a prisão como o efetivo cumprimento da ordem judicial. O outro objetivo é o aumento da confiabilidade da população no sistema penal, na medida que as decisões judiciais referentes à prisão serão efetivamente cumpridas, e aí entra nesse sentido, né, a população ela tem que se sentir confiante no nosso sistema penal, né? O Ministério da Justiça vem fazendo isso com maestria, né? Está aí a proposta do pacote anticrime, né, no sentido do endurecimento do cumprimento da execução da pena e muitas vezes de alguns crimes violentos, né? E ainda reduzir o grau de impunidade e desestimular a prática de novos delitos, né? Tudo isso são objetivos a ser alcançado através dessa plataforma, não é? Reforçando o que já bem foi falado pelo senhor ministro, no sentido de a população a tomar conhecimento de qualquer criminoso que ali esteja, né? É recomendável, em hipótese alguma, qualquer tipo de contato, qualquer tipo de abordagem, de aproximação com esses criminosos, né? Nós teremos um canal de comunicação através do site, né? As pessoas poderão ligar para os seus respectivos 190 das polícias, das forças estaduais de segurança, né, ou através dos disques denúncias estaduais, e fazer as suas respectivas denúncias, não é? E, por fim, nós pedimos o apoio de toda a população, né, no enfrentamento à criminalidade violenta, e, através dos gestos de cidadania, possam realmente estar fazendo denúncias para que consigamos, no futuro breve, estar com todos esses nomes esvaziados da nossa lista. Muito obrigado a todos e boa tarde. Ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro vai apresentar agora a lista no site, a lista dos mais procurados. Vai ter no site do Ministério da Justiça, vai ter esse tópico, sobe lá. Volta lá na página anterior. Isso, vai ter esse ícone. Aí clica no ícone. Isso, que nós mais procurados. Desce. Aí vão ter a lista desses indivíduos. E, por exemplo, clica lá num deles só para ver como é que é. Tá? Daí aparece o dado. Fotos. Algumas informações ali muito sucintas.
Algumas outras informações sucintas. Desce. O mandado de prisão, que consta no Banco Nacional de Procurados. Isso. E assim, aí quanto à lista toda, essa ícone já está disponível, né, no site, e a imprensa pode e o cidadão comum podem consultá-las a partir de hoje, né? Certo? Só destacar que esse projeto segue o nosso propósito, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, de nós sermos firmes na forma da lei contra o crime organizado, não é a criminalidade violenta. Muito obrigado. Portanto, está encerrada, portanto, a apresentação. Muito obrigado a todos.